A paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Geraldo Cândido Trindade. Você pode me chamar de Missionário Trindade. Eu estou aqui com a Palavra de Deus, a Bíblia, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês o que fazer para ter a oração respondida. Sabemos que nós, seres humanos, passamos por momentos difíceis em nossas vidas em que os nossos recursos se esgotam, o nosso poder chega ao limite e a conclusão é que não tem solução, que não há saída. E muitos, por não acreditar ou por perder a fé em Deus, acaba tirando a própria vida, porque entra em uma total depressão, uma depressão tão profunda que leva a pessoa, muitas das vezes, a cometer até mesmo suicídio, porque conclui que é melhor morrer do que viver. Por quê? Porque a pessoa, ela não vê saída na sua vida. Mas para quem tem fé em Deus, no momento que não há mais saída para o ser humano, humanamente falando, no momento que parece que acabou, é nesse exato momento que a fé entra em ação e essa fé leva a pessoa a tomar posse daquilo que só o poder sobrenatural, o poder de Deus, pode trazer à existência. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, de uma forma simples, o que fazer para ter a oração respondida. Como eu orar e Deus responder a minha oração. Eu quero ler em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O escritor aos Hebreus registrou que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que a pessoa que se achega a Deus, se aproxima de Deus, ela tem que acreditar que Deus existe. Como é que eu vou me aproximar de uma pessoa se eu não acredito que Ele existe? Eu só vou procurar me relacionar com uma pessoa, me aproximar de uma pessoa, eu só vou procurar comunicar com uma pessoa se eu acreditar que essa pessoa existe, logicamente, né? Então, primeiro, para a pessoa agradar a Deus, tem que acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele, né? Daqueles que buscam ao Senhor. Ou seja, galardão é recompensa. A pessoa tem que acreditar que Deus existe e que Ele recompensa ao ser humano que busca a Ele. Então, este é o primeiro passo, ou é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter fé em Deus, para que ela possa agradar a Deus e ter condições
de se aproximar de Deus com aquela confiança para Deus ouvir a sua oração. Fé em Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a pessoa tem que orar. Ela tem que expressar a Deus, né, os sentimentos, os seus sentimentos, né? Ela tem que expressar a Deus os seus pedidos. Então, ela tem fé que Deus existe e que Deus vai recompensar ela por buscar a Ele. Então, ela vai falar com Deus, ela vai se comunicar com Deus, ela vai expressar os seus sentimentos mais profundos e até mesmo os seus segredos, que para Deus não é segredo, mas muitas das coisas que está entre ela e Deus, ela vai se expressar através das suas palavras. Então, em segundo lugar, a pessoa tem que orar. Vamos ler Mateus 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, e versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, essas palavras, Jesus proferiu elas no sermão que é chamado Sermão da Montanha. Ele disse aqui para a gente pedir a Deus, porque aquele que pede, recebe, né? Pedir, dá-se-vos-á. É essa linguagem, batei e abrir-se-vos-á, que aquele que pede, recebe o que busca, encontra e ao que bate se abre. Então nós temos aqui, aquele que pede, né, pedir, bater e buscar, né? Então, essa linguagem significa pedir e perseverar pedindo, orar na maior profundidade da oração, pedir e perseverar. Então, a segunda coisa é a pessoa pedir a Deus. Vamos ler Jeremias, capítulo 29. E é um privilégio muito grande, não é verdade? Sabemos que podemos nos aproximar de Deus diretamente no nome de Jesus Cristo. É um privilégio muito grande que Deus nos concede, um privilégio muito grande. Jeremias 29, verso 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Vamos parar aqui na parte A, do verso 14. Então, Deus está falando aqui, naquela época em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, Deus usou Jeremias para dizer para eles: eu sei os meus pensamentos que eu penso de vocês, pensamentos de paz, pensamentos de liberdade, não de escravidão em terra estranha, né? E Deus falou para eles que então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, né? Verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
toda pessoa que se aproxima de Deus, do Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, o Deus Criador, toda pessoa que se aproxima dele em oração, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, a pessoa se aproxima de todo o seu coração, com sinceridade, Deus tem prazer em ouvir essa pessoa. Esta pessoa encontra Deus. Esta é a promessa de Deus. E nós vimos isso aqui em Jeremias 29, verso 11 a 14. Então, primeira coisa, fé em Deus. Acreditar que Deus existe e que Ele recompensa quem busca Ele. Nós vemos isso em Hebreus 11, verso 6. Segunda coisa, orar. Falar com Deus. Expressar para Deus os seus sentimentos. Orar de todo o coração. Buscar a Deus, se aproximar de Deus, no nome de Jesus Cristo, de todo o seu coração. Essa pessoa vai encontrar Deus. Terceiro lugar, acreditar que Deus vai responder a oração. Porque é incoerente a pessoa orar e não acreditar que Deus vai responder a sua oração. Bom, se eu não acredito que Deus vai fazer, se eu não acredito que Deus vai atender o meu pedido, então para que eu vou pedir? Por exemplo, alguém se aproxima de alguma autoridade para pedir alguma coisa, para resolver algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, essa pessoa vai até esse vereador, esse prefeito, ou essa autoridade, a pessoa vai na expectativa de que essa autoridade vai atender ela. E muitas das vezes, se não for na maioria das vezes, o cidadão ele é decepcionado, né? Confia nas pessoas e são decepcionados. Mas Deus não decepciona aquele que busca de todo o seu coração com humildade diante do Senhor. Deus é fiel. Então, acreditar que Deus vai responder a oração. Em terceiro lugar, a pessoa tem que acreditar que Deus vai fazer aquilo que ela está pedindo a Ele para fazer. Nós vamos conferir isto em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Está escrito assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso é incrível. É incrível isso aqui. Jesus falou, está falando para nós aqui, neste momento. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crede, tem que acreditar que vai receber e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão, quando você não perdoa, você está criando barreira, como disse lá em Isaías 59, que Deus está com o ouvido atento para ouvir a oração. Mas os pecados impedem a nossa oração ser respondida por Deus. Então, Jesus está falando aqui que quando estiverdes orando, é por isso que ele ensinou a oração do Pai Nosso, né?
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no verso 14 e 15 de Mateus 6, ele disse, porque se vocês perdoar, o Pai vai perdoar vocês, mas se vocês não perdoar as pessoas que ofendem a vocês, o Pai também não vai perdoar vocês. Ou seja, conferindo esse texto, não é que eu vou comprar o perdão de Deus através de eu perdoar alguém. O texto bíblico tem que ser conferido com o contexto. E o contexto, nós podemos ver que Jesus falou do credor incompassivo. Se não me falha a memória, é Mateus capítulo... Deixa eu conferir. É Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Jesus contou a parábola do credor incompassivo, né? O rei havia perdoado aquele credor que não podia pagar sua dívida. Ele já tinha recebido perdão, mas ele foi embora e encontrou alguém que devia a ele, e ao invés dele perdoar aquela pessoa que não podia pagar sua dívida, ele mandou prender. Então, o rei mandou chamar ele de volta e mandou prender ele até que ele pagasse a dívida. Ele já tinha sido perdoado da dívida, mas por ele não perdoar o próximo lá na frente, por ele ter encontrado o próximo adiante e ter recusado perdoar, seguindo o exemplo do rei, ele não perdoou. Então ele perdeu o perdão que já tinha recebido. Então, o contexto mostra que quando nós deixamos de perdoar o próximo, nós perdemos o perdão de Deus. Não é que eu vou perdoar alguém para Deus me perdoar, não. Eu já fui perdoado quando eu arrependi dos meus pecados. Isso está em 1 João capítulo 1, do versículo 6 até o capítulo 2, verso 1 e 2. Eu já fui perdoado dos meus pecados porque eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu arrependi dos meus pecados e abandonei meus pecados, como diz em Provérbios 28, 13, que quem confessa a Deus o pecado e abandona, alcança o perdão, alcança a misericórdia. Então, mas quando eu me recuso a perdoar alguém que me ofendeu, eu perco o perdão que eu já recebi de Deus. A falta de perdão impede a oração. Se você não perdoa o seu próximo, pode esquecer. Deus não vai responder a sua oração. E muitas das vezes, Ele não responde nem a oração de outra pessoa em seu favor. É complicado. Você tem que perdoar a pessoa que te ofendeu. Se você não consegue, você tem que pedir a Deus para derramar a graça dele sobre você, e você tem que fazer a sua parte para que você tenha condições de perdoar. Muitas das vezes, quando você pratica ações positivas em relação àquela pessoa que te ofendeu, você vai ver que realmente você consegue perdoar. Perdoar não é esquecer, perdoar é não agir com base na ofensa. Desculpar é diferente de perdoar. Desculpar é não considerar culpado. E perdoar é não agir com base na culpa da pessoa, né? A pessoa, ela te ofendeu, você sabe que ela é culpada, mas você não age com ela baseado na sua ofensa, e você não guarda mágoa, desejo de vingança no seu coração. É isso que é perdoar. E quando você, como diz a Bíblia lá em Romanos, né, Romanos 12, se seu inimigo tiver fome, dá comida, se ele tiver sede, dá bebida. Quando você passa a praticar boas obras,
para uma pessoa que te fez o mal, essas boas obras que você está praticando vai comover, na maioria das vezes, vai comover o coração daquela pessoa, e muitas das vezes isso contribui para que a paz seja restaurada entre vocês. Então, perdoe aquele que te ofendeu, porque em terceiro lugar, tem que acreditar que Deus vai responder a oração, e juntamente com esse texto, Jesus falou do perdão. Perdoar para que a oração não seja impedida. Vamos ver também Tiago capítulo 1. Tiago está depois de Hebreus. Tiago capítulo 1. Verso 5 diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem ou tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago está falando aqui, se a pessoa ela tem falta de sabedoria, ela tem que pedir a Deus. E verso 6 diz que pedir com fé, pedir com certeza que vai receber, não duvidando. E isso não é só em relação à sabedoria, é em relação a qualquer pedido. Se a pessoa pede, tem que pedir acreditando que Deus vai fazer aquilo que a pessoa está pedindo. Do contrário, se a pessoa não acredita, é melhor nem pedir. Porque a pessoa pede, mas ela não sabe se Deus vai responder. Então, Deus não vai responder. Em outras palavras, nós podemos dizer que Deus atende às nossas expectativas. Qual é a tua expectativa? A expectativa da mulher do fluxo de sangue era que quando ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. E Deus atendeu a expectativa daquela mulher sofredora. A expectativa do cego de Jericó era que Jesus iria ouvir o seu clamor e iria fazer ele enxergar. Jesus atendeu a sua expectativa. A expectativa do centurião era que Jesus, com a sua palavra apenas, realizasse o milagre na vida do seu criado que ele amava tanto. Jesus atendeu a sua expectativa. Qual é a sua expectativa, meu amado? Qual é a tua expectativa, minha amada? Quem sabe você está passando por uma situação difícil e que só a mão de Deus para fazer você ser feliz nessa causa. Então, se você tiver a expectativa de que Deus, ele vai fazer acontecer na sua vida, ele vai fazer. Deus atende às nossas expectativas. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida por falta de expectativa. Se nós não esperamos que Deus vai fazer, ele não vai fazer. Ele vai fazer quando nós aproximamos dele, acreditando que ele vai nos ouvir e que vai nos responder. Você que está enfermo, você que está passando por um momento de enfermidade, porque todos os seres humanos são sujeitos a padecer com enfermidade. Mas veja que o rei Ezequias, quando ele recebeu o recado de que ia morrer, ele orou, chorou, e Deus falou com o mesmo profeta. Vai lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Vai viver mais 15 anos. Mas Deus tinha mandado Isaías falar para ele, chegou a hora de você morrer.
mas ele com a sua oração mudou o que Deus tinha falado. Deus, ele não cancela a sua palavra, mas em certos casos a oração pode até mudar o plano de Deus. Ou seja, a oração pode até mudar situações, como situações do rei Ezequias. Deus falou, você vai morrer. Mas por ele ter orado, ter clamado, Deus mudou de ideia, falou, não, ele vai morrer, mas é daqui 15 anos. Vou dar a ele mais 15 anos de vida. Então a oração, ela pode até prolongar os anos de vida. Qual é a tua expectativa? A Bíblia fala a respeito de um rei, que ele morreu porque a enfermidade dele, a medicina não poderia curar. Mas ao invés dele buscar a Deus, ele confiou foi nos médicos. Nós devemos sim buscar recursos naturais, buscar a medicina, porque foi Deus que levantou a medicina, mas há casos que a medicina não resolve. E até muitos casos em que a saúde pode ser encontrada na medicina, através dos médicos, né? Muitas das vezes o ser humano não tem recurso para pagar os remédios, por exemplo, as consultas, que são muito caras. Né? Muitas das vezes o ser humano não tem recurso para pagar a medicina. E outras vezes a pessoa tem até o dinheiro para pagar, mas a medicina não tem a solução. Então, nesses casos, a pessoa deve lembrar que existe um Deus, o Deus vivo, que tem todo o poder e que ele ouve e responde à oração. E buscar a Deus na expectativa de que Deus responde às orações feitas no nome de Jesus Cristo. É muito bom saber que sempre há solução em Deus. É muito bom saber disso. Então, mas a dúvida, a pessoa pede, mas não sabe se Deus vai fazer. Isso impede. Deus não opera na dúvida. Certa vez um pai clamou a Jesus: Senhor, se tu podes libertar o meu filho desse demônio que escraviza ele, faz alguma coisa. Aí Jesus respondeu: se tu podes acreditar, tudo é possível para quem crê. Por que que tudo é possível para quem crê? Porque quem crê vai orar. E a oração coloca o poder de Deus em ação para realizar aquilo que precisamos que seja realizado. Louvado seja o Senhor por isso. Deus é maravilhoso e Ele deixou na sua palavra a solução para todos os problemas que vier nos atingir. Em quarto lugar, a pessoa deve ser humilde para Deus responder a sua oração. Nós vimos que em primeiro lugar é ter fé, em segundo lugar é orar como prova da sua fé, em terceiro lugar é acreditar que Deus vai responder a oração, que Ele atende às expectativas. Em quarto lugar, a pessoa deve ser humilde. E ser humilde não é demonstrar uma aparência de piedade. A pessoa olha assim, vê a pessoa com aquele semblante caído, ou até mesmo mal vestido, aí já fala, essa pessoa é humilde. A pessoa, até na forma dela se expressar, na sua fala, parece ser humilde, uma fala mansa, mas ser humilde não é isso.
ser humilde, a pessoa pode ter essas características e ser humilde, mas pode também ter essas características e, no entanto, não ser humilde. Humildade está em a pessoa se submeter aos mandamentos de Deus. Se submeter aos mandamentos de Deus é prova de humildade. Quando Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, em Mateus 11, 28, ele disse, 28 a seguir, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele estava dizendo o seguinte, se submeta aos meus mandamentos, abandone o jugo, o fardo do pecado. Tudo que a carne manda vocês fazer, vocês fazem. Tudo que vem na cabeça, vocês fazem. Então isso é o jugo do pecado. Abandone isso aí e pega o meu jugo. O meu jugo, o jugo de Jesus, significa se submeter às suas ordens. Tomar o jugo fala de ser servo. E ser servo fala de obediência. O servo tem o dever de obedecer ao seu Senhor. Jesus disse em Lucas 6,46, se não me falha a memória, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Então, tomar o jugo de Jesus significa se submeter às suas ordens. É isto que é ser humilde. Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão de Jesus consistia na sua submissão aos mandamentos de Deus. Ele foi tão humilde que ele se submeteu aos mandamentos de Deus ao ponto de morrer na cruz por amor à humanidade. Não que Deus o obrigou, mas voluntariamente ele se submeteu a todas as ordens de Deus. Esta é a prova da humildade de Cristo. E nós podemos ver isso, eu gostaria até de ler em Filipenses. A humildade, em quarto lugar, a humildade leva a pessoa a tomar posse da resposta das suas orações. Veja bem, aqui em Filipenses, capítulo 2, o verso 3 diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está falando para ter em nosso coração o mesmo sentimento que Jesus teve. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus é Deus. Ele existia antes da fundação do mundo. Mas uma vez que ele desceu do seu trono, assumiu a natureza humana, ele viveu aqui como servo. E como servo, ele se submeteu às ordens de Deus. A Bíblia fala que quando ele era criança, ele obedecia seus pais. Ele obedeceu às leis. Então, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não chegou aqui na terra e viveu como Deus. Ele viveu como homem. E como homem, ele humilhou, foi humilde, obedecendo aos mandamentos de Deus, obedecendo às leis do país, exceto aquelas que o levassem a desobedecer a Deus. E muitas das vezes é melhor obedecer a Deus do que ao homem, né? Então, muitas das vezes não, todas as vezes, né? Devemos obedecer às leis do país
desde que essas leis não nos levem a desobedecer a Deus. Os apóstolos disseram em Atos: melhor obedecer a Deus do que aos homens. O verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está vendo aí? Jesus, ele, sendo ali a segunda pessoa da Trindade, ele assumiu a natureza humana e, achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a pior morte que existia, morte com tortura, a morte de cruz. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, aqui está falando no verso 8, que e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou como? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a humildade tem a ver com obediência, com submissão aos mandamentos de Deus. É impossível a pessoa provar que é humilde se ela não obedece a Deus, se ela não obedece aos mandamentos de Deus, porque a humildade, a prova da humildade é a obediência. Agora o verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Por Jesus ter se humilhado, Deus exaltou ele. E o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. Porque ele se humilhou. Então, em quarto lugar, a humildade. Ser humilde. Ser humilde leva a pessoa a ter as suas orações respondidas diante de Deus. Vamos ler aqui primeira epístola de João, capítulo 3, e verso 22. Está depois aqui de Pedro, antes de Judas. Temos a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 22, diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Por que nós vamos receber qualquer coisa que nós pedir? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Você guarda os mandamentos de Deus? Você faz o que agrada a Deus? Se você faz o que agrada a Deus, se você é uma pessoa que mesmo com as suas fraquezas, você guarda os mandamentos de Deus, você está sempre fugindo daquilo que desagrada a Deus, Deus vai responder a sua oração. Glória a Deus. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Vai falar também a respeito da obediência como prova de humildade para que tenhamos a oração respondida. Capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus está falando que se nós estiver nele e a palavra dele em nós, ou seja, se nós estiver dando ouvido à sua palavra, fazendo aquilo que ele ordena, nós vamos pedir tudo o que nós quiser e ele vai nos dar. Glória a Deus. Vamos ler João 9, verso 31. João, Evangelho de João, capítulo 9, verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus,
e faz a sua vontade, a esse ouve. Quando Jesus curou o cego de nascença, os pastores da época, né, os líderes religiosos, estavam acusando Jesus de pecador. O cego falou, se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu era cego e agora estou curado. Aí ele disse essa palavra aqui, que nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a vontade dele, a esse ouvem. Toda a raça humana é pecadora. Somente Jesus nunca pecou. Mas mesmo sendo pecadores, se nós tememos a Deus, se nós respeitamos a Deus, porque hoje nós podemos ver na sociedade um verdadeiro desrespeito a Deus. Existe até aqueles que falam que Deus não existe. O desrespeito a Deus é o problema crônico da sociedade. A falta de respeito a Deus leva o ser humano a matar, roubar, leva os políticos a serem corruptos. A falta de temor a Deus, o desrespeito a Deus, traz muitos problemas para a família. Pais que não respeitam os filhos, filhos que não respeitam seus pais, filhos desobedientes, pais que não usam de autoridade sobre o filho. Muita coisa ruim que tem acontecido na sociedade, a consequência, ou seja, a causa é o desrespeito a Deus, a falta de temor a Deus. Porque quando fala em temer a Deus, não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, respeitar os mandamentos de Deus. Então, se você é uma pessoa que teme a Deus, que mesmo com as suas fraquezas, você teme a Deus, você respeita a Deus, você pode estar sozinho ou sozinha, você não faz tais coisas porque você respeita a Deus. E você sabe que em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar conta. Ninguém pode se esconder de Deus. Deus está vendo tudo e você não faz tais coisas. Não é porque o pastor falou que você não pode fazer, é porque você sabe que a palavra de Deus diz para não fazer e você não faz porque você respeita a Deus, que Deus te vê em qualquer lugar. E muitas das vezes também a palavra manda fazer certas coisas e você faz porque você respeita a Deus. Se você não respeita a Deus, você não faz aquilo que a palavra manda você fazer. Então, se você respeita a Deus, você é uma pessoa, como diz lá em Provérbios, que Deus está longe dos ímpios, mas Ele escuta, Ele ouve a oração daqueles que temem a Ele. Então vimos que a humildade, em quarto lugar, temos que ter humildade para Deus ouvir e responder a nossas orações. Tiago capítulo 4, verso 6. Já estou terminando aqui a minha palavra. Estou falando sobre o que fazer para ter as orações respondidas. E só para frisar aqui, em primeiro lugar é a fé, segundo lugar é orar, expressar a Deus seus sentimentos, terceiro lugar é acreditar que Deus vai responder a oração, e quarto lugar é ser humilde. E ser humilde tem a ver com a submissão às ordens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver aqui, Tiago 4, verso 4,
verso 6. Voltando aqui ao terceiro lugar, em acreditar que Deus responde à oração, você pode ver também em João 14, verso 13 e 14. Ele prometeu que tudo que pedirmos a Deus em nome dele, tudo que me pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu o farei. A oração tem que ser feita no nome de Jesus Cristo. Vamos ver aqui Tiago 4, verso 6, diz assim: antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. A pessoa soberba, ela se acha tão grande que ela não aceita as ordens de Deus. Então, esta pessoa, ainda que ela tenha a aparência de humildade, mas se ela rejeita as ordens de Deus, é porque ela é soberba. E Deus resiste aos soberbos. Ou seja, a pessoa ora, a pessoa clama, como diz lá em Provérbios capítulo 1, a pessoa clama de madrugada e Deus não responde. Enquanto Provérbios 8,17 diz que quem busca a Deus de madrugada encontra, Provérbios capítulo 1 diz que a pessoa que rejeita o conselho de Deus, os mandamentos de Deus, ela vai clamar até de madrugada e Deus não vai ouvir, porque ela é soberba. A pessoa que não aceita a repreensão, ela não aceita ninguém mostrar para ela, na palavra, que ela precisa mudar o seu comportamento, essa pessoa ela é soberba, ela não é humilde. E Tiago está falando aqui que Deus resiste aos soberbos, mas ele faz favor aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 7. Tem pessoas que, ao invés de se dobrar diante de Deus, de respeitar as ordens de Deus, preferem respeitar as vozes de Satanás. Satanás usa as pessoas para ditar normas ou para colocar na sua mente, e tudo que o diabo faz, qualquer oferenda do diabo, elas estão aceitando. Então, elas rejeitam a Deus e sujeitam ao diabo. Mas a Bíblia está falando, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Me fez lembrar aqui agora o verso 10, de quando o fariseu, mas o publicano foram orar. O fariseu, que era um religioso, que se dizia mais santo do que todo mundo, batia no peito, ou seja, não batia no peito não, ele falava com Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou dizimista, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes, eu não sou como esse publicano aí, pecador. Ele estava, por ele estar fazendo as coisas certas, dando dízimo, jejuando, por ele ser um religioso, ele desprezou o outro. Mas o publicano, que era considerado uma das piores pessoas da sociedade, batia no peito e nem queria olhar para o céu e falava com Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Ou seja, aquele pecador, ele estava ali arrependido de ser um pecador e ele queria, a partir daquele momento, viver uma vida de obediência. Então, Jesus disse que esse que se humilhou, Deus exaltou ele. Ele voltou para casa justificado. Deus
declarou ele justo, enquanto o outro, que estava confiando nas suas obras, boas obras não salvam. Boas obras não salvam. Boas obras são frutos de uma pessoa salva. Eu não faço boa obra para ser salvo. Eu faço boa obra porque eu fui salvo. É a mesma coisa de uma árvore. A árvore produz fruto porque ela está viva e não para ficar viva. O ser humano é comparado a uma árvore. E quando está no pecado, como diz Efésios 2, a alma está morta. Então, a pessoa não vai praticar boas obras para ressuscitar espiritualmente. Ela vai ressuscitar espiritualmente para praticar boas obras. Então, é possível a pessoa não ter vida espiritual com Deus e praticar boas obras. Mas é impossível a pessoa ser uma pessoa viva espiritualmente e não praticar boas obras. Porque toda pessoa que tem Deus no coração ama o próximo. E quem ama o próximo estende a mão e pratica obras de caridade. Então, é como eu disse, né? A árvore, ela não produz fruto para viver. Ela produz fruto porque está viva. Assim somos nós, os cristãos. Praticamos boas obras não para ser salvos, mas porque já somos salvos. Glória a Deus. Então, meus amados, a humildade, reconhecer que somos pecadores e que a cada dia precisamos dar mais ouvidos à palavra de Deus. A nossa obediência pode provar que somos humildes. E só para frisar, em primeiro lugar, temos que ter fé, acreditar que Deus existe e que recompensa aqueles que buscam a Ele. Em segundo lugar, temos que orar, expressar a Deus os nossos sentimentos. Em terceiro lugar, acreditar que Deus vai responder a oração. Eu pedi e estou aguardando a resposta. Aí Deus se agrada e responde. Em quarto lugar, ser humilde. E ser humilde tem a ver com a nossa obediência a Deus, na ordem do não faça e na ordem do faça. Porque muitas das vezes a pessoa vem com a lista de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas a Bíblia também tem o faça, né? A ordem não só no imperativo, não só no negativo ali, né? Não faça, mas tem também o faça, né? Faça isso, faça aquilo outro. E nós obedecendo às ordens de Deus, mesmo com nossas fraquezas, com nossas falhas, Deus está contemplando a nossa humildade e assim Ele vai nos exaltar. Que Deus abençoe a todos vocês e você já deu um grande passo para orar e Deus responder a sua oração. Esse passo foi você ouvir essas palavras que Deus me deu, aqui de uma forma simples. O que eu desejo é que você entenda o que Deus me fez entender na palavra, e você ouviu toda essa pregação, essas simples mensagens, mas que eu esforcei aqui para expressar de uma forma que você possa entender, porque é isso que vai fazer você ser abençoado, abençoada, você entender a palavra de Deus. E se você entendeu a palavra de Deus, a qual eu preguei aqui nesse momento, com toda certeza você já deu este grande passo para ter a sua oração ouvida e respondida por Deus. E aproveitando, eu te peço que ore por mim. Deus me deu o ministério da palavra. Ore por mim.
Ore por aqueles que estão trabalhando comigo, para que juntos possamos levar a palavra de Deus aos corações. Me ajude com a sua oração, porque Paulo, em Efésios 6, verso 18, ele pediu à igreja para orar por ele. Ore por mim, eu preciso da tua oração. E preciso também da tua oferta. Em Lucas capítulo 8, verso 1 a 3, está escrito que Jesus, que não, se ele quisesse, ele poderia, como ele fez, aparecer dinheiro na boca do peixe, né? Para Pedro. Como ele multiplicou os pães, ele precisou de ofertas. Em Lucas capítulo 8, verso 1 a 3, está escrito que Jesus mais os 12 apóstolos viajavam de cidade em cidade evangelizando. E é o que eu faço. E lá diz que as mulheres contribuíam com dinheiro, com recursos materiais, para que eles pudessem viajar levando a palavra de Deus. Se você sente desejo de me ajudar, a conta para depósito é no Banco Itaú, agência 5611, agência, anote aí, agência 5611, a conta corrente 015 20-6. Repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6. O meu nome é Geraldo Cândido Trindade. Você pode me chamar de Missionário Trindade. Se você contribuir, você vai estar me ajudando a cumprir o meu ministério, que é o ministério da palavra. Viajar, levar a palavra de Deus, tudo precisa de dinheiro. E para você que vai contribuir, eu deixo Mateus capítulo 10, versículo 42. Quando Jesus mandou os discípulos evangelizar, no verso 42, Jesus falou: aquele que der a vocês, nem que seja um copo de água fria, não perderá o seu galardão. Então, para você que vai me ajudar a evangelizar com a sua oferta, eu quero te dizer que Deus é fiel e você não vai perder o seu galardão. Ele vai multiplicar as bênçãos financeiras na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. O meu desejo é que essa mensagem tenha te abençoado. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.